Olá, meus queridos estudantes da turma EJA 1. Vamos para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos estudar os elementos da narrativa a partir da análise de um gênero textual chamado de conto. Ok? Então, a gente vai estudar nesta videoaula o conto A Carteira, do escritor brasileiro Machado de Assis, que é um grande nome da literatura brasileira e da literatura universal, com grande destaque principalmente nos romances, mas também a gente vai perceber toda a genialidade do Machado de Assis nos contos, né? Sobretudo dois contos maravilhosos que Machado tem, A Carteira e A Cartomante. Hoje nós vamos focar no conto A Carteira. Bem, qual é o objetivo dessa aula, certo? Com essa videoaula, qual é a nossa expectativa? Nós vamos estudar, né, os elementos da comunicação com o objetivo de identificar elementos da narrativa, ok? Então nós vamos estudar, vocês podem perceber aqui, ó, elementos da narrativa e seu papel na construção de sentidos para o texto. E para isso a gente destaca alguns elementos dessa narrativa. Ó, um deles é o foco narrativo. Quando eu falo de foco narrativo, eu estou falando justamente no narrador. Okay? Então a gente vai ver essa caracterização do narrador em um conto. Outro aspecto é o espaço. Ó, o que é o espaço? É onde essa narrativa acontece. Em que ambiente essa história se desenvolve. Outro elemento é o tempo. Então a gente vai dar uma analisada a partir do conto na questão do tempo cronológico. Vamos entender o que é um tempo cronológico. Um tempo linear é aquele que segue, ó, cronológico, lembra o quê? Relógio, né? Então ele segue uma sequência num avançado tempo, cronologicamente. A história vai seguindo sempre no sentido cronológico, ou também chamado tempo psicológico, certo? É aquele que ele não é linear, a quebra nesse tempo. A gente vai ver isso a partir do conto A Carteira. E também um outro elemento que é o enredo, que eu estou destacando aqui, ó, na aula, no slide. Enredo é justamente a parte da história onde a ação se desenvolve. Tem a ver com isso aqui, ó, o item 2, reconhecer as partes estruturantes em uma narrativa. Que partes estruturantes são essas? A apresentação, a chamada situação inicial, o conflito, que também é conhecido como complicação, e aí vem todo o desenvolvimento a partir desse conflito para se atingir o clímax, que é o ponto mais, é o ápice da narrativa. É o momento em que essa narrativa ela já começa a se direcionar para o seu encerramento, que a gente chama de desfecho. Tranquilo? Então, a gente também vai identificar o foco narrativo do texto, diferenciando o que é um narrador em primeira pessoa de um narrador, aquele que narra na terceira pessoa. Beleza, gente? Então eu convido vocês para prestarem atenção e mergulharem nessa proposta de estudar, analisar um conto comigo, ok? Bem, então quando a gente fala de um conto, que é um texto narrativo, a gente precisa caracterizar esse gênero, certo? Que características tem o gênero conto? Então um elemento interessante é esse aqui, ó. Ao escrever um conto, a preocupação do autor reside, ó, primeiramente no tamanho do conto, certo? Percebam que eu mandei para vocês o conto A Carteira, porque para a gente trabalhar aqui na videoaula, se a gente tivesse que ler o conto aqui, gastaria muito tempo com a videoaula. Então eu já mandei antes para vocês lerem, então vocês já leram o conto, né? já se apropriaram do conto, já perceberam alguns elementos desse conto, e a partir disso a gente vai analisar. Quando se fala em tamanho, a gente pode ir comparando o conto com um romance ou com a novela, que também são textos narrativos, a extensão, ó, o tamanho, essa extensão do conto não pode ser muito longo. Um conto, geralmente, ele ocupa 2 folhas, 3 folhas. Né? Esse, geralmente, é o tamanho mais comum. Entre 1,5, 2, 3, 4 páginas no máximo. Então, se a gente comparar com um romance, com uma novela, com um filme, que também são gêneros narrativos, o conto ele é bem mais curto, certo?
Outro aspecto é o seu conteúdo, né? O conteúdo, ou seja, o autor tem que ter uma preocupação na história que ele vai contar. Okay? É o que a gente vai observar aqui embaixo no próximo parágrafo. Que um conto possui duas histórias. Uma que aparece no primeiro plano, Se a gente for lembrar do conto A Carteira, qual foi a história que apareceu no primeiro plano? A questão da discussão era: Honório, ele acha uma carteira, ele está endividado, né? Ele tem muitas dívidas, então o cenário aí é devolver essa carteira que está cheia de dinheiro ou ficar com dinheiro para pagar suas dívidas. Então a história ela está embasada logo na questão da honestidade, né? É uma coisa que o autor vai discutir nessa história. E uma outra, mas existe uma outra também que aparece, e ela só é revelada aos poucos, né? Quando aparece o desfecho, que geralmente esse desfecho tem essa característica de ser um desfecho surpreendente, né? O interessante é que ele não se trata de uma segunda história. A gente viu na carteira que segundo momento foi esse? É o momento da traição, quando Honório descobre que ele é traído pela esposa, Dona Amélia, né? Com seu melhor amigo, Gustavo. Mas essa segunda situação da história, ela não é desenvolvida, né? Ela só é apresentada no final. Certo? Então, características do gênero, outra também é a sua forma, né? Na forma por meio da qual a história será exposta. Então, essas são as características fundamentais para a construção de um conto. Observe esse trecho. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Bem, pessoal, o que eu acabei de ler aqui é justamente o início do conto, A Carteira, né? São os 3 primeiros parágrafos. Ó. Primeiro parágrafo aqui, depois a gente tem o segundo parágrafo aqui com travessão, e o terceiro parágrafo também começando com travessão, certo? Então é o início do conto. Aí eu coloquei 2 questões para a gente refletir aqui. Primeiro, por que Honório se sentiu envergonhado quando ele diz aqui, ó? A gente já está interpretando um pouco o conto. É verdade, concordou Honório envergonhado. Por que Honório ficou envergonhado? Lembram? Dá para analisar essa parte aí? Ele diz envergonhado por quê? Porque quando ele encontra essa carteira, o homem, esse personagem que não se diz o nome dele, não se dá detalhe, mas esse homem que estava à porta de uma loja, ele diz: olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. O homem pensou que a carteira fosse dele, de Honório, né? E Honório diz: é verdade, concordou, como se quase perdesse essa carteira. Por que Honório fica envergonhado? Porque ele fica com a carteira que não era dele, que na verdade ele achou na rua, né? E uma segunda questão é bem interessante. Por que será que o texto, tem início com reticências? Isso aqui, reticências. O texto já começa com reticências. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira, e por aí vai. O que essas reticências poderiam implicar aqui no texto? Veja que coisa interessante. Essas reticências aí, elas marcam justamente aquela ideia do que eu falei para vocês, o tempo. Tempo linear ou tempo psicológico. Ora, essas reticências dão a entender que algo aconteceu antes. Alguns fatos já aconteceram antes, até que Honório acha a carteira. Quem lê o conto vai perceber que depois, na sequência aí, é que a gente vai entender o que é que aconteceu antes. Lembram? O que é que aconteceu antes? Honório, né, casado, advogado, mas contraiu muitas dívidas, né? Essas dívidas principalmente por fazer festas, presentes para a esposa, né? Que gostava de uma vida assim. Veja que o conto ele retrata essa questão da vida urbana, né? Na vida na capital, no Rio de Janeiro, no caso, onde Machado de Assis, que é o autor do conto, viveu e principalmente desenvolveu a sua temática. Então, o Honório, o personagem principal da história, está endividado, né? Cheio de dívidas. E aí o conto começa a mostrar o conflito que Honório passa em relação a essa dívida, a esses problemas, a essa preocupação. Porque ele não queria dizer nada à mulher, né? Nem a filhinha ele tinha.
Ele não confessava isso, nem inclusive para o seu melhor amigo, que é o Gustavo, que sempre frequentava a casa dele. Então aí, lá na frente, mostra quando Honório encontra essa carteira. E ele vê que a carteira está cheia de dinheiro e pode ser a salvação para as dívidas que havia contraído. E o grande dilema de Honório passa a ser: devo devolver ou não devo devolver? Não é? E depois a narrativa se desenvolve para o seu final. Ok? Então, veja que coisa interessante que o autor faz aqui. Ele começa a narrativa, o texto, o conto, com isso aqui, ó, uma reticências. Veja que coisa interessante a linguagem permite. Isso daí, para quê? Para nos mostrar que o texto já tinha a história, né, a trama, o enredo, já tinha algo antes, que ele só vai mostrar para a gente depois, no avançar do conto. Então, nesse conto A Carteira, nós não temos, quanto à questão do tempo, a gente não tem um tempo cronológico, que é aquele em que a história vai avançando normalmente. Aí a gente tem um tempo chamado tempo psicológico, ou não linear. Ok? Bem, aí continuamos na análise do conto A Carteira, de Machado de Assis. Agora vamos entrar numa questão que se chama de foco narrativo. Justamente o foco narrativo vai fazer referência ao narrador, que é aquele que narra, né, em uma narrativa. Esse narrador ele pode ser um narrador personagem. O que vem a ser um narrador personagem? É justamente aquele que está na história. O nome já diz personagem, porque ele participa da história. Né? E aí a narração tem que ser em primeira pessoa, porque o narrador ele é um personagem. Lá no conto A Carteira, tínhamos um narrador personagem. Será que o narrador está na história? Né? Ou não? Ou é um narrador observador? O que é um narrador observador? É aquele que se limita a contar a história, mas ele narra a história de fora. Ele conta o que aconteceu, né, com personagens, mas ele não participa da história. E por fim, a gente tem um narrador onisciente. Olha que coisa interessante. O que vem a ser esse narrador onisciente? Aquele que também narra na terceira pessoa, ou seja, ele não está na história, ele narra de fora. Mas ele sabe todos os detalhes da história, o íntimo dos personagens. Ele detalha não só a parte física, mas ele detalha principalmente o lado psicológico dos personagens. Né? Demonstra que conhece no íntimo as condutas, o pensamento desses personagens. Bem, se a gente pegar esse trecho aí do conto, né, que vocês já leram, a gente vai perceber justamente que no conto nós temos um narrador onisciente. Por quê? Porque ele demonstra que tem muita consciência de todos os detalhes que envolvem os principais personagens da história, principalmente Honório, que é o personagem central, né? Que é o protagonista da história. Então, no conto A Carteira, nós temos um narrador onisciente. Vamos falar agora de personagens. É muito simples. O protagonista é o personagem principal da história. No caso aí do conto, Honório. Antagonistas são os personagens que tentam impedir o protagonista de realizar seus propósitos. Nós podemos dizer que no conto A Carteira, os antagonistas foram Dona Amélia, que era a própria esposa do Honório, e o seu amigo Gustavo. Justamente por essa questão da traição, né? que eles apresentam. Há uma traição quando Dona Amélia trai Honório com o melhor amigo de Honório, que é o Gustavo. Okay? Temos outros personagens do conto também, que a gente pode chamar de personagens secundários. Né? O homem que estava à loja, o agiota, os credores que emprestavam dinheiro para Honório, né? A própria filha do Honório. São personagens que aparecem ali, mas que não têm grande destaque na narrativa. E assim a gente passa agora a analisar os elementos da narrativa. Então, os elementos da narrativa. Situação inicial, também conhecida como apresentação. O que é que acontece nessa parte da narrativa? É justamente onde os personagens eles são apresentados. A apresentação dos personagens. E ainda o conflito mesmo, a história, não aconteceu. Simplesmente por isso que se chama situação inicial ou apresentação. Se apresenta mais ou menos de que é que a história vai tratar e os principais personagens. Vamos a mais um elemento da narrativa, é o conflito. Preste atenção, esse conflito também é chamado de complicação, porque justamente é o momento em que um problema é apresentado, é instalado na narrativa. Ou seja, o conflito é algo que aconteceu, algo inesperado acontece.
Depois a gente tem um desenvolvimento que justamente é a ação propriamente dita. A partir desse conflito, uma ação começa a acontecer, ou seja, os personagens se movimentam no sentido de resolver o problema que foi instalado, ok? E depois a gente tem o chamado clímax. Como a palavra já diz, clímax é o ápice, o momento mais emocionante da narrativa. É justamente aquele momento em que a narrativa sinaliza que vai se dirigir ao final, que já vai acontecer o desfecho. Que justamente o desfecho, como vocês estão vendo aí, é a última parte da narrativa, onde o conflito ele é solucionado. Né? Nessa narrativa do conto A Carteira, a gente tem um desfecho justamente quando a gente descobre que quando Gustavo recebe a carteira do Honório, ou seja, o Honório devolve a carteira para um amigo, a preocupação de Gustavo era que havia bilhetinhos dentro da carteira, justamente os bilhetinhos de amor que Dona Amélia mandava para ele. E a preocupação do Gustavo era saber se o Honório descobriu isso. Aí no final, o desfecho é justamente o momento em que a gente percebe que isso aconteceu, ou seja, essa traição aconteceu. O desfecho no conto A Carteira, ele só vai acontecer na última frase do conto, né? Deixando justamente aquele clima de suspense e prende o leitor. Né? Essa é a grande questão que Machado de Assis nos apresenta nessa narrativa. E para finalizar, minha gente, eu deixei aqui para vocês um exercício sobre justamente essa estrutura da narrativa. A gente tem aqui as cinco partes desses elementos da narrativa, tudo marcado. Situação inicial é 1, conflito 2, desenvolvimento 3, como eu estou marcando aqui, clímax é 4 e o desfecho 5. E aqui ao lado nós temos algumas situações, como por exemplo, Honório encontra uma carteira na rua. Honório encontra uma carteira na rua. Na narrativa, que parte foi essa da narrativa? Que estrutura é essa? É a apresentação, a situação inicial, é o conflito, é o clímax, é o desfecho ou o desenvolvimento? Pensem aí comigo. Honório encontra uma carteira na rua. Né? Esse daí vai equivaler justamente a o conflito. 2. Acertou quem fez isso aqui. O conflito é justamente esse momento em que Honório encontra a carteira. E Honório está diante de Gustavo e Dona Amélia, que estão preocupados. Ora, que momento da narrativa essa parte revela para a gente? Acertou quem pensou. Isso foi o clímax. Essa parte aí corresponde ao clímax. Honório devolve a carteira. É a terceira partezinha aqui, para Gustavo, sem ter aberto os bilhetinhos e por isso sem descobrir que era traído. Essa justamente é a última parte da narrativa. Essa parte aqui corresponde ao desfecho. Honório é advogado, tem uma família e está cheio de dívidas. Isso daí corresponde à apresentação. Quando começa a narrativa, ele apresenta isso. Quem é o personagem principal, que é Honório, que ele é um advogado, tem uma família e está realmente repleto de problemas relacionados com suas dívidas. E por fim, Honório passa a se preocupar em ficar ou não com o dinheiro. Isso aí foi justamente a temática do desenvolvimento da narrativa. Então, gente, foi muito interessante, muito prazeroso esse estudo do conto A Carteira de Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, capriche nas leituras e capriche nos estudos. Ok, minha gente? Um beijão para vocês, forte abraço e até a próxima videoaula de língua portuguesa com o professor Alberto da Hora.